Boa Boa noite. noite. Ô, maninho, como é que você tá? Bem? Beleza, Tomar um café? tranquilinho. Rapaz, eu Vamos vou tomar um de café aguinha. junto? Pode ser também. Tô preparado pra tudo hoje aqui. Pois é, eu fiquei sabendo que você Oi, tá na Dan. intenção de bater a live do Gustavo Lima aí. Eu tô A meio ideia é preocupado, eu essa. acho que eu me preparei pouco. Então, Eu me preparei pouco. vamos, ó, tem um café, tem uma água. Aqui nós vamos, depois do Gustavo Lima, 8 horas de live falando de Covid, sobre Teresina, Piauí, Campinas, etc. Ó, então, só para avisar a galera aí que tá acompanhando, a ideia da live são a live para quem é diabético já prepara a insulina, porque aqui vai ter muito famoso doce. A live, isso é duas coisas, uma é informativa e a outra é para matar a saudade. Quem não conhece, muita gente, quem são alunos ou que seguem meu Instagram, sou o Dr. Eduardo Mendes, infectologista, o cara mais, para mim, o melhor médico do mundo. E meu nome é Hélio Já vamos, come... Carvalho, sou já... biomédico. Peraí, já vamos meu começar a nome é live Hélio Carvalho, chorando, sou mano, essa biomédico. molecagem. Eu sou Hum. biomédico, mas no meu currículo mesmo, assim, que tem a estrelinha lá, assim, irmão, doutor Eduardo Mendes. Então, a live é por isso. Eu mato a saudade do irmão e ainda informo o povo sobre o que está acontecendo dessa pandemia desgramada aí que está atrapalhando a nossa vida. Bom, vamos lá. Maninho, eu acho que a ideia de acho que as máscaras, a questão das máscaras lá, acho que tá todo, quem tiver dúvida depois eu vou ficar falando durante aqui para ir comentando, mas acho que está todo mundo já sabendo como é que faz as máscaras, como é que coloca, como é que tira, acho que a TV está batendo bastante nisso. Então, primeiro eu queria saber assim do panorama que está em Teresina, como é que tá as coisas por aí. Eu falo um pouco do que está aqui em Campinas, porque a gente sabe muito o que está acontecendo em São Paulo, mas Campinas está diferente um pouco de São Paulo ainda. E aí depois a gente parte para algumas coisas para os profissionais de saúde que estão acompanhando, sobre tratamento, o que está rolando de tratamento, o que pode ser feito hoje, o que está sendo estudado, para a gente dar um panorama assim de uma maneira, de uma linguagem mais popular, mais fácil de entender. Aqui Uhum. em Campinas, só eu vi hoje, são 177 casos confirmados e oito mortes de Covid. Os hospitais ainda têm uma certa capacidade. Eu não sei como é que está em Teresina. Eu tô até atualizando os dados aqui para te passar direitinho, mas o boletim de ontem, o de hoje eu acho que não saiu ainda. Mas o boletim de ontem do estado, nós estávamos com 185 casos confirmados, 2.432 casos testados e descartados, 13 óbitos e 72 pacientes tratados de alta para casa. Atualmente com 101 internados, 35 sendo em UTI. Então, É um pouco do teoricamente que a está pior gente que já vinha Campinas. conversando. Pois é, mas é um pouco do que a gente vinha conversando também. A gente não sabe explicar muito bem por quê, mas provavelmente, sob efeito de todas as medidas que foram já tentadas, Uhum. principalmente o isolamento social, a gente deve ter conseguido achatar a curva para alguns locais. Teresina, para quem não conhece no mapa, ela é fim de estrada para via aérea, via rodoviária. Então, a gente só vem a Teresina a negócio, né? Não vem a passeio, Ou não. família, né? Você tem Então, muito é, interesse aí para ir, né? então assim, de alguma sorte, isso também, a malha aérea e a malha rodoviária acabaram protegendo um pouquinho, que a gente teve Fortaleza, Maranhão, né, bem próximos, mas com um quantitativo de casos maior e a curva em ascensão mais rápida, e aqui Uhum. menos. Algumas medidas aqui de isolamento foram bem precoces, né? Com nenhum caso confirmado, a gente já estava fazendo isolamento.
esse isolamento se mantém e com o esforço das autoridades, a prefeitura, aqui eu não vou entrar no mérito político de certo ou errado e das ações, mas o Uhum. fato é que existe esse esforço para manter o isolamento e acredito, meu irmão, que isso tenha contribuído, porque nós estamos vendo os casos chegando. À medida que os testes começaram, nós observamos o diagnóstico, né, acontecendo. A gente tinha a presunção, os casos suspeitos, né, usando o que a gente tinha à mão, o recurso de imagem e, e os sinais clínicos que o mundo já apontava naquela direção, mas ainda a conta-gotas. E aí, à medida que os testes chegaram, nós ganhamos um adicional de diagnóstico. Então, muitos pacientes assintomáticos, e aí é o nicho principal, são os colaboradores de saúde, os profissionais de saúde, Uhum. começaram a fazer testes nas suas instituições, né, meio que, a meu ver, como um inquérito epidemiológico para a gente tentar levantar qual era o nosso número de casos assintomáticos nessa população de risco, né, dos profissionais de saúde. E aí nós nos deparamos com muitos casos positivos, né, com pacientes oligossintomáticos ou assintomáticos. Você, como profissional de saúde, entende bem essa nossa característica peculiar e agora não muito bem-vinda de forçar um pouco, de esticar um pouco a corda, de uma molezinha, um nariz um pouco congesto. Isso não é suficiente para parar Uhum. um profissional de saúde das suas atividades. Então, muitos de nós estamos habituados a ir trabalhar doentes. Né? Essa é a grande verdade. Uhum. E aí, quando a gente começou a testar esses que eram assintomáticos, nós nos deparamos com casos leves, na verdade, né? E aí começaram a aparecer mais casos. E aí esse caso leve, na hora que você faz uma imagem, você já vê lá a pneumonia viral. Então isso tá bem curioso. A gente está tendo poucos casos graves, mas a gente vai falar um pouco deles mais tarde, e muitos casos leves, mas ainda estamos com um quantitativo de leitos bem razoável, tanto na rede pública como na rede privada. Os testes ainda, como é que estão aí? Os testes pra- já chegaram mais? Tem como testar mais os profissionais da saúde? Pelo menos tinham prometido que iam testar os profissionais da saúde quando os testes chegassem em maior quantidade ou ainda não? Aqui ainda não está testando todo mundo. Tinham Aqui prometido isso, né? aqui a Secretaria de Saúde do Estado recebeu do Ministério da Saúde uma doação. Eu não sei muito bem qual foi o caminho, a gente ouviu algumas histórias aí. E esses testes doados que chegaram à Secretaria de Saúde foram distribuídos na rede de saúde e estão sendo usados tanto para o diagnóstico de pacientes como para o diagnóstico de colaboradores, né, de profissionais de saúde. Ainda Uhum. não há uma coordenação de forma muito engessada do uso do teste, né? Então, cada instituição está tendo autonomia para decidir o seu melhor caminho de testagem, levando em consideração principalmente os recursos que tem disponíveis. Então, como são testes limitados ainda, especialmente para a rede pública, há uma limitação de se usar esses testes para uma testagem em massa dos colaboradores assintomáticos, por exemplo. Né? Então, se tem tentado testar e priorizado testar os pacientes, as pessoas que chegam com sintomas e com características para internar, e também os Uhum. profissionais que estão sintomáticos, que aí vão precisar ser afastados, e aí precisa se saber quanto tempo, ou se tentar uma estratégia de quanto tempo a gente vai ter essa mão de obra de volta. Eu vou lendo aqui algumas dúvidas que o pessoal pode estar colocando e vou seguir nosso roteirozinho que a gente tinha estudado. Nosso, nosso primo Júnior colocou o seguinte, uma curiosidade, por que esse vírus coloca em evidência doenças pré-existentes e, e a maioria das vezes culmina na morte do paciente, né? Na verdade ele não evidencia, mas por que é tão... ele é mais grave nos pacientes que têm comorbidades, né? Diabético, insuficiência renal,
principalmente doenças cardíacas, então a gente está bem preocupado com os nossos pacientes aqui, mas se você quiser comentar, Maninho. Bom, primeiro um salve aí para a família Barreto, né, para Júnior. E Isso aí. a pergunta é muito interessante. Na verdade, como você colocou, a gente destaca essa preocupação para esses grupos porque os estudos que avaliaram casos no exterior, né, as maiores casuísticas são China, mas já tem muita coisa publicada na Itália, algumas coisas na Espanha, mostrando que o perfil do doente mais grave, aquela pessoa que adoeceu com a forma mais grave da doença, ele tinha uma doença pré-existente, uma comorbidade, como se chama, e essa doença que ele já tinha foi o fator decisivo para ele evoluir de forma grave. Como você destacou, os pacientes cardiopatas que têm doença do coração, os pneumopatas, doença no pulmão, diabéticos, na China, até pelo perfil chinês, a gente não viu destaque do obeso, mas na Europa a gente já está vendo esse destaque e nos dados brasileiros já começa a aparecer. Então, a obesidade também vai entrar como fator de risco para desenvolvimento dessas formas graves. Então é isso, Júnior. A gente fica preocupado com esses grupos de risco e, sobremaneira, se intensifica as informações para que mantenham o isolamento, tenham muito cuidado, né, nas formas de prevenção, porque ao adoecer existe uma chance maior de ser de uma doença mais grave. E a gente sabe, quem está enfrentando aí esses casos mais graves, sabe como está sendo difícil o enfrentamento desses casos. E falando de enfrentamento, passa um pouquinho para o pessoal que não tem muito, não é familiarizado em UTI, Maninho, qual é o tratamento que é feito? Uma virose, quais são as estratégias que os intensivistas estão tendo, toda a equipe de UTI estão tendo para tentar, qual é a estratégia, né? O leve, moderado e indo para o grave, e aí, enfim, o que vocês estão conseguindo, as ferramentas que vocês têm para trabalhar, para tratar isso daí. Tá. Eu vou começar de trás para frente, aí depois a gente pode reforçar mais algum ponto de UTI. Eu não sei se a gente teria tempo e eu precisaria lançar mão aqui de algum recurso Uhum. visual para poder explicar mais algumas coisas. Mas assim, Bom, de droga, de intubação, oxigenação, enfim. isso, então, nossos pacientes graves, né, paciente que chega em insuficiência respiratória, precisando de leito de terapia intensiva, alguns critérios foram lançados para indicação desse paciente chegar na UTI, né? Então, é aquele paciente que, de fato, nas estatísticas atuais, aproximadamente 15% dos pacientes que vão precisar internar vão desenvolver essa forma grave. E a gente destaca não só as imagens, né, a intensidade da pneumonia viral, mas a gente destaca a incapacidade funcional do pulmão. Então, você vê que é um paciente que faz esforço para ventilar, é um paciente que mantém uma frequência respiratória bem mais alta, acima de 24 incursões por minuto, por exemplo, e ele tem um perfil de não conseguir uma taxa de oxigenação adequada. Então, a saturação, por exemplo, de oxigênio dele em ambiente fica próximo de 90, abaixo de 92, abaixo de 90. Então, o paciente que mostra para você que ele está com hipoxemia. Então, ele está fazendo esforço, ele não está conseguindo oxigenar, e mesmo quando você faz alguma oferta de oxigênio pequena, que é o recomendado hoje, por exemplo, por catéter nasal, você precisa de um volume de oxigênio maior. Então, você chega a 5 litros de oxigênio por minuto no catéter e não consegue manter uma saturação acima de 93, 94. Esse paciente que fica flutuando ali. E clinicamente, Maninho, a gente vê muito, é curioso como é claro a falta de ar desse paciente. Você conversando, você chega no quarto, ele está lá aparentemente eupneico, né? Está com a frequênciazinha de Tá 16, bem. 18, tá bem. Eles, poxa, você pega pulsação, pressão, tudo bem, consciente, responsivo, tudo ótimo.
Aí você começa a conversar, mas como é que foi seu dia? Na terceira, quarta palavra que ele está falando, ele começa a pausar. Diz assim, doutor Hélio, hoje foi um dia bom, mas aí eu achei que estou um pouco melhor. E você, que esforço é esse para falar? Se você está com um oxímetro, né, digital ali fácil para estar acompanhando, você vê claramente a flutuação de saturação desse doente. Então, é um pulmão muito comprometido. Então, esse doente que, nos cuidados iniciais, ele não está conseguindo atingir as metas, esse paciente tem indicação, sim, de ir para a UTI, para o suporte ventilatório, né, para que a gente garanta essa oxigenoterapia adequada. Então, a gente tem uma série de vídeos e instituições orientando o que se tem de melhor em termos de sequência rápida de intubação. A AMIB, na Uhum. atualização do seu documento agora já em abril, já deixou isso de forma muito, muito tranquila em termos da seleção de drogas. E o conceito é você Uhum. preparar da melhor forma possível o doente, né, deixar ele pronto, né, com o melhor de medicamentos e de plano B e C, para que você tenha uma intubação de fato rápida. Então, você não lute com E resistência, que segura para você os não tem profissionais da saúde, dificuldade né? segura, porque você tem que rápida para que o doente não hipoventile e faça hipoxemia, Uhum. mas também para Uhum. que você não tenha maior exposição de aerosol no ambiente e aí aquele risco que é tão temido pelos profissionais de saúde, o risco de aerolização das nuvens de aerosol e aí uma carga viral e um nível de exposição que pudesse de fato ser significativo para infectar a equipe. Uma vez entubado esse paciente, a gente vai para as estratégias de ventilação invasiva protetora. É, isso de fato tem sido o grande desafio. Fazer a estratégia de ventilação protetora, garantir PO2, PCO2, enfim, todos os parâmetros ventilatórios de forma segura e dentro do que a gente entende como o melhor para esse pulmãozinho. Então, o paciente que vai ventilar sobre volume ou pressão controlada, mas objetivando um volume corrente em termos de 6 ml por quilo. É o paciente que precisa manter uma pressão de platô menor do que 30. Você tem que ter a pressão de distensão menor do que 15. E aí, enfim, quando você vai começando a ajustar isso, parece matemático, né? Você diz, não, eu vou lá no ventilador, boto nos parâmetros que está no manual e vai estar tudo beleza. Não vai não. O paciente vai te desafiar hora a hora a não ventilar, a não oxigenar, acumular CO2. É um pulmão de fato muito doente. Nos próprios documentos, por exemplo, da AMIB, eles revisaram o que eles chamam aqui no documento da da régua de PIP, né, que é uma régua de adaptação, exatamente para que você botou o modo ideal lá e ele não está respondendo para ti. Então você vai ter que aumentar a pressão alveolar, você vai ter que rever a tua FO2, porque você botou na ideal, mas ele está precisando de mais, ele tá com baixa saturação, baixa PO2, e aí você começa a jogar esse paciente na régua para poder tentar achar a melhor. E nós temos aquele paciente dramático que, com tudo que você tenta, quando você vai fazer uma relação de troca, o paciente está com uma relação PaO2-FO2 menor do que 150. Então, esse paciente é dramático e aí você vai usar o que nós temos de melhor estratégia para esses casos, que é a estratégia de pronação, tá certo? Então, Uhum. a pronar, né? Botar esse paciente em decúbito prona, aliviando a pressão atmosférica sobre o pulmão, e aí eu conseguindo captar mais alvéolos, né? Deslocar líquido para a parte anterior, então a parte onde eu tenho maior concentração de tecido pulmonar vai ficar liberada de outras pressões para que a gente consiga tentar recrutar e tentar oxigenar melhor esse doente. O que a gente tem enfrentado e lido é que é uma estratégia muito, muito útil nesses pacientes.
Não é uma coisa nova, Uhum. isso não foi inventado para o paciente com Covid, né? Então, Uhum. é importante que todos lembremos que são conhecimentos bastante solidificados dentro da medicina intensiva, nos desafios de pacientes com pulmão muito doente, né? Pulmão de SARA, e você já tem esse conhecimento. Mas o que instiga a todos é porque esses pacientes que agravam ou que ficam muito graves, todos evoluem para um pulmão muito difícil. E quem vive esse ambiente de terapia intensiva sabe que não é comum a gente estar com tanto doente com pulmão tão grave, né, assim. Mas, Uhum. bom, todo o conhecimento médico de consolidado, ele não se perdeu, gente, no tempo. Então, nós temos o hábito na terapia intensiva, nós temos o conhecimento, na verdade, para ser mais claro, de Uhum. tratar partes, né, desse doente COVID com muitas estratégias bastante seguras. Não, não é nada empírico, não é nada experimental, não. Então, essas estratégias ventilatórias são solidificadas, são seguras, Uhum. né, para esse paciente crítico. Nós temos o enfrentamento do choque séptico. Esse paciente, por vezes, ele já vem com infecção bacteriana e vem chocado, vem com instabilidade hemodinâmica, e as estratégias para choque séptico são bastante difundidas e a gente sabe como conduzir esse doente, nem sempre temos êxito. Então, saber o que fazer não significa. Vai dar certo sempre. Mas a gente tem ciência em cima disso. A gente sabe o que é que deve ser feito para ter as maiores chances de dar certo. Uma coisa que caiu em discussão no início da pandemia e voltou à tona mais ou menos umas 2, 3 semanas, corticoterapia, né? Então, corticoterapia é uma coisa que, quando começaram os casos chineses, viram um resultado de mortalidade aumentado, atribuíram a corticoide, e então a OMS até soltou a nota dizendo que era proscrito nos casos de Covid-19. Mas a gente sabe que existem situações bastante bem documentadas de uso de corticoide. Então, no choque refratário, por exemplo, é aquele paciente que é um asmático, que está fazendo broncoespasmo, eu preciso usar corticoide, né? Inclusive com medicação inalatória, que é outra falácia aí de que se não se pode usar. Pode, a gente deve evitar a inalação, né, a nebulização comum. Mas nós temos outras estratégias de Uhum. medicação inalatória que são facilmente utilizadas, inclusive no paciente em ventilação mecânica. Você precisa Certo. de algumas adaptações e instrumentos adequados para você manter o circuito fechado da ventilação, mas você consegue fazer puffs, né, de medicação broncodilatadora, por exemplo, nesses doentes. É, então, assim, esse doente muito grave, nós temos muito conhecimento solidificado e temos algumas dúvidas de como a gente vai precisar adaptar para esse doente COVID. Então, uma coisa assim, bem do front mesmo, assim, para vocês trazendo um exemplo, a gente tem essas estratégias, por exemplo, de prona, muito amarrada na baixa troca, né, oxigenação. Então, eu tenho, Uhum. como eu citei aqui, o índice de troca abaixo de 150 é uma recomendação clássica para isso. Mas, na prática, cara, a gente tem visto que esse doente ele tem uma necessidade de prona até um pouquinho diferente. Às vezes eu preciso pronar ele por não só pelo critério de oxigenação, né? Eu estou vendo Uhum. que ele está retendo, eu estou vendo que ele não está adaptando, que eu perdi, enfim. E aí eu tenho até um índice de. E aí você otimizou tudo que você tinha e você não conseguiu manter o doente com a melhor resposta. E aí você prona ele ali adaptando um pouquinho essa margem de indicação, mas sempre individualizando. O tratamento ele não pode ser do manual, do livro, o tratamento é do doente. Então eu tenho que adaptar para Uhum. o meu doente. Então no livro está de um jeito, mas a gente não trata o livro, a gente trata o Você doente. pode Então, às antecipar, vezes né? para Você tá ele falando, você ali, pode antecipar um pouquinho essa margenzinha, você cara, dá não, um, aumenta um pouquinho eu não preciso, 160, sei lá, assim. eu, Esperar ele eu já ficar vi que ele não péssimo para vai. você. Perfeito. E esse conceito que dentro da terapia intensiva a gente tem muito cuidado, né, nessa quanto que você vai adaptar, mas a gente está vendo muita utilidade um pouquinho antes.
No caso leve a moderado, a gente está vendo, Maninho, que principalmente as experiências relatadas na Europa parecem trazer um ensinamento muito claro, que abordar esse doente ainda na fase leve, né, começando na transição leve moderado, parece ser a melhor estratégia de evitar que ele fique grave. E aí, eu não estou nem me sinto habilitado para discutir aqui se nós devemos usar medicação A, B, ou C ou D, que a gente depois vai falar um pouquinho, qual é o pacote mágico aí da história, mas Que não existe. identificar esse doente que está com sintomas leves a moderados, está com persistência de sintomas, e dar uma atenção diferente a esse doente, procurar uma causa bacteriana. A gente aqui, né, no Nordeste, da nossa região, a gente ainda está no período mais alto de sazonalidade para influenza, para vírus sincicial respiratório. Eu não posso esquecer que essas viroses respiratórias também dão pneumonia viral, também levam o paciente para UTI, principalmente crianças, né? E se eu alcanço esse Até doente porque um eu fiquei pouco mais sabendo, só te precoce, cortando, mas só fiquei sabendo recente diagnóstico no litoral do Piauí, todos os exames que estavam sendo feitos lá para Covid davam negativo, mas influenza está dando positivo em tudo. Então, e isso é um negócio... eu não estou com esse número bem atualizado não, Maninho, mas a informação que a gente tinha era de uma proporção de 3 a 5 casos de influenza para um de Covid. Então, assim, é muito relevante, né, a doença causada pelo vírus influenza. E então, assim, como a gente estava falando, nos casos leves, a primeira orientação do início da pandemia era, gente, você está com sintoma bem leve, como uma gripezinha começando, fica em casa. Beleza. Você começou a sentir falta de ar, o negócio tá pegando, vai para o hospital. Chegava no hospital, a gente avaliava se o cara tinha insuficiência respiratória. Se ele tinha critério precisar de oxigênio, ele ficava no hospital. Se ele não precisar de oxigênio, ele era encaminhado para casa. Muitos desses, não localmente aqui, mas a experiência fora, muitos desses voltavam 3, 4, 5 dias depois, precisando de oxigênio, já numa fase mais inflamada. E aí mais difícil para responder. O que a gente está vendo é que quando a gente está pegando esse doente um pouco mais precoce, já tem uma imagem sugestiva de pneumonia viral, já tem alguma alteração laboratorial que aponte na direção, né, da Covid. A gente viu os estudos epidemiológicos mostrando alterações de dedímero, alterações como linfopenia, alterações como elevação de DHL de PCR, até TJ, Isso é legal, Eduardo, tu colocar. Tem eleva. muita gente de análises clínicas aí, eu acho legal tu pontuar com calma, assim, linfopenia, exames laboratoriais que são alterados. Isso. Então, o que a gente tem observado com mais frequência? Então, linfopenia é um paciente com leucometria normal ou baixa, uma linfopenia, uma leucopenia ou leucócitos normais com linfopenia absoluta. Então, eu tenho linfócitos abaixo de 1.000, abaixo de 800, eu tenho PCR elevando, eu tenho proteína C reativa, né? Eu tenho dedímero elevado, como um marcador, inclusive, para fase trombótica, vamos chamar assim, da virose, e com maior risco, né, de eventos em microcirculação, assim como troponina, CPK, também podem alterar. A gente tem alguns casos alterando TGO, TGP, e aí aqui para nossa realidade vira um fator confundidor para dengue, né? Então, às vezes o paciente chega só com 1, 2 dias de febre, muita mialgia, muita artralgia, um pouco de dor abdominal, poxa, pode ser um dengue grave, dor abdominal, você vai ter GOTGP tocado, linfopenia, você não consegue diferenciar na nossa realidade aqui, descartar sem os exames confirmatórios se é Covid ou se é dengue, por exemplo. Eu estou com um paciente internado exatamente dessa forma. Ele chegou no hospital, a primeira suspeição foi Covid, e quando foram fazendo os exames, tinha uma plaquetopenia que ajudou a fazer a distinção. Então, diante da plaquetopenia, que é mais comum para o dengue, fizeram o exame para dengue, que foi positivo.
Ainda altera nos exames laboratoriais DHL, altera também ferritina, e isso mais para a fase inflamatória, mais para aquele doente que está agravando, inclusive ajudando a tomar decisão para fazer terapia imune, para fazer corticoide, enfim. Isso são alterações que a gente presencia. E tem as alterações de imagem, né? Então, a tomografia, que sempre os classicamente dois é de uma pulmões, pneumonia. né? Sempre os dois lobos, Classicamente, né? eu tenho uma pneumonia viral, caracterizada por infiltrado periférico e mais posterior, mas ela não tem predileção. A incidência maior está em base, né, terço inferior dos pulmões, mas ela pode aparecer em qualquer região ou mesmo em todo o pulmão. E pode ter evolução já. Alguns colegas ficam até nessa dúvida, de assim, poxa, mas o paciente chegou com uma pneumonia lobar clássica, com uma área de condensação, com broncograma. Mas se você for lá na história do doente e ver como foi que começou esse quadro há 7, 8 dias atrás arrastado, esse paciente é um paciente que complicou com a infecção bacteriana, mas ele começou como Covid. Como é a história natural, por exemplo, de uma infecção por influenza, né? Você pode fazer uma pneumonia na sequência da infecção viral, e essa imagem que você vai ver mais tardia já é uma imagem de pneumonia bacteriana, não mais a pneumonia viral, mas o vírus está lá ainda. Derrames são menos frequentes, né? Derrame pleural é menos frequente. E aí, quando a gente faz essa triagem do paciente leve a moderado e interna esse paciente para acompanhamento, tratamento normalmente 48 horas, a gente consegue liberar esse doente num status de melhora muito importante. A gente assegurou, né, que ele não vai agravar. A gente está com uma incidência abaixo de 10% desses casos leve a moderados que precisam mais do que 48 horas. E aí, certamente, esse doente que ficou um pouquinho mais era aquele que ia voltar 3, 4 dias depois numa condição bem pior para tratar. Mas a gente ainda não sabe em que direção a epidemia vai caminhar em termos populacionais. Os hospitais, olhando para dentro dos hospitais, parece que ainda vai demorar um pouquinho. Essa semana, esses últimos dias, a gente viu, nos últimos 2 dias, maninho, aumentou o número de casos, sabe? Começou a chegar mais gente para o atendimento, começou a internar mais. Eu não sei se Eu isso fico sempre está com dúvida esse negócio refletindo. de aumento de caso, que eu não sei se é aumento de caso mesmo, ou se a gente está conseguindo testar melhor, ou se os testes estão começando a ficar um pouco mais avançada a doença, e aí o teste começa a pegar, porque a gente viu recente que a validade dos testes não é lá muito confiável, né? Os testes que a gente tem aqui, principalmente os testes rápidos, né? O PCR sim, mas o teste rápido nem tanto. Rapaz, existe Então, muito desafio. Só para contar um caos aí, eu acho a que, gente... deixa tu falar, mas eu acho que eu tava para brincar contigo na live, que a gente falou assim, vamos falar assim, no fim, falou assim, mas então, a gente não sabe de nada, então deixa ver o que é que vai acontecer, porque tá complicado. Rapaz, Eu tava estudando umas coisas hoje, amanhã já é diferente, falar, mas pode contar. exatamente, isso é muito curioso. A gente semanalmente a gente está dizendo o que a gente disse na semana passada, mudando alguma coisa nas orientações. E essa história dos testes, rapaz, é um negócio de maluco. Porque, assim, a gente partiu do conceito da infecção e, claro, algum conhecimento em cima da curva de concentração de imunoglobulinas, né? As curvas de GG e GM, para fazer aquelas deduções iniciais, assim, o paciente confirmado, a quarentena é 14 dias, né? Então você vai ficar 14 dias do início dos sintomas e aí você não tem mais vírus e tal. Meu amigo, o caos é que a gente andou precisando testar, repetir alguns PCRs, que é a busca do antígeno viral, né? Que Ou teoricamente seja, para o saber se a período de pessoa janela, tem a doença ou não com o vírus lá. que é aquele bendito do suave, do cotonetezinho que vai no nariz e na garganta, que esse teste está preconizado para o 5º ao 7º dia
do início dos sintomas, que é quando você tem esse vírus realmente em mucosa respiratória alta e você vai conseguir resgatar ele ali através do SWAB e na metodologia de PCR e com os 2 primes de sensibilidade e especificidade, você vai identificar lá a COVID-19. Beleza. Aí eu tenho um paciente que tem PCR positivo lá no início. Passou 4 semanas dentro da UTI. Saiu bem. Show da UTI. Meus caros amigos da UTI. Saiu. Beleza. Aí esse cara tá no apartamento. Aí, bom, ele tá evoluindo bem, tudo. Será que ele tá transmitindo? Vamos fazer um RT-PCR para a gente, porque a gente testou ele com o teste sorológico e aí ele estava com IgG e IgM positivo, 4 semanas. Aí, não, mas ele deve estar na fase final de concentração, ele está indo para a imunidade, o cara inflamou muito, né? Deve ser por isso. Mas dá para a gente, vamos ver a logística para... E aí pensando em todas as dinâmicas envolvidas com a epidemia, leito, né? Eu preciso de leito e isolamento. Então, eu posso tirar esse cara do isolamento já? Se a gente pegar o conceito... dos 14 dias, dos 14 dias, posso, né? Os 14 dias de sintoma, ele já passou, tá? Dobrou isso aí, já dobrou a meta, e aí... Vamos lá. Dobrou a meta, que vai acabar e vai dobrar de novo. Aí a gente não trabalha. Aí exatamente a piada é essa. A gente dobrou a meta e mesmo assim a gente viu que não era o dobro da meta mais, porque o RT-PCR dele veio positivo. Vixe. Então ele tinha E aí? Tinha IgM, e aí que eu não assino a saída dele do isolamento. Né? Complicado, hein? A chance dele transmitir tá aí. Então, a gente resumir os manuais desses testes. Se o paciente tem PCR positivo com IgM positivo, é a chance dele ser transmissor, dele ser agente ainda de transmissão. Eu não posso tirar ele de isolamento. Por quanto tempo mais eu vou manter? Isso é uma regra ou uma exceção da regra? Sem testar, a gente não vai chegar nesse conceito, complicado. Não. Mas a lição talvez, e aí? A lição que fica aí é que não dá para generalizar. Talvez, esse cara muito grave que saiu da UTI, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado com manter o isolamento dele um pouco mais de tempo, porque é possível que ele mantenha capacidade de transmissão ainda por mais tempo. É legal. Boa, essa eu não tinha visto ainda não. Mani, e sobre a... Vamos lá, sobre... Essa daí é complicada, hein? Essa aí é bucha, a famosa bucha. Sobre os medicamentos eu vou dar explicação durante um ano. Daqui a 4 semanas depois de dobrar a meta, a gente explica que talvez um dia, por que esse paciente estava com esse negócio aí. Sobre os medicamentos lá, a hidroxicloroquina, que são mais famosos, que tem alguns que estão sendo testados aí, tem os grupos, eu não sei quais são as cidades bem que estão fazendo, o Ministério da Saúde selecionou para fazer o estudo, né? Vamos fazer uma enquete ao vivo aí vamos fazer uma enquete ao vivo entre os 39 que estão na live, assim, quem está na live que tem algum remedinho desse em casa já guardado? Rapaz, é um negócio de maluco, né? É complicado, né, bicho? Porque, se a gente for pensar em termos matemáticos, assim, para ficar um negócio mais simples de entender, simples não, porque a matemática nunca é muito simples, mas de cada 100 pacientes expostos, vamos botar aí, tentando exagerar, 80 vão se infectar. Beleza. Desses 80 que vão se infectar, mais ou menos uns 40, 50, talvez precisem de hospital. Isso vai depender de onde é que você botou a sua tarrafa aí para internação, seus critérios de internação. Mas desses daí, cara, talvez 10 a 15 fiquem realmente graves. Então a gente está falando de 100 pessoas
comprando um remédio que talvez funcione para que 15 não cheguem na UTI. É um troço meio estranho. Se a gente for comparar E com sem qualquer outra falar que coisa na vida... é difícil. Sem falar que os efeitos, isso é importante falar, principalmente você está na linha de frente lá, porque você quer resolver um problema e acaba gerando outro, né? Já tem caso aí de gente passando mal tomando remédio, tem gente infartando tomando remédio que não é para tomar, ou gente parando de tomar remédio também, tem essa, eu estou tomando um remédio, eu fiquei sabendo que não posso tomar. E aí para de tomar remédio sem comunicar ao médico, isso é complicado, né? Cara, tem esses Então, desafios, né? recomendações. Os hipertensos. Recomendações. Deixa eu beber aqui uma aguinha agora. As recomendações são: não compre, não adianta comprar remédio de verme na farmácia que não vai dar certo. Diga logo assim, porque não sabe para que vai ficar comprando. Ora, mas rapaz, deixa para Talvez seja isso quem dá mesmo. remédio, deixa pro médico dar, ué. Eu não vou comprar um negócio que eu não sei se vai dar certo. Se for para dar certo, o senhor, Vossa Excelência, que vai me medicar, porque eu sou que está lá. Não sou eu que vou me medicar sozinho, né? É, é engraçado, Maninho, porque a gente teve duas ondas aí no negócio, né? Teve os panaceicos, aquelas pessoas que acreditaram que o remédio realmente ia fazer tudo aquilo que prometia e correram e esvaziaram os estoques das farmácias e distribuidoras, né? Porque também redes hospitalares, como a gente viu aí, comprou até para fazer kitzinho de mandar pelo correio para alguns pacientes. Mas nós tivemos depois uma segunda onda de pessoas que viram as informações conflitantes. Pode ser que esse remédio funcione, e se eu precisar do remédio, talvez eu não consiga acessá-lo, porque está faltando. E aí essa Aí segunda você onda compra foram para das pessoas garantir. não comprou para tomar, mas comprou para deixar em casa guardado. Porque vai que eu preciso. Então, assim, cara, eu concordo contigo. Eu acho que a orientação mais prudente é: deixe os medicamentos na mão das autoridades de saúde para que elas distribuam para os casos que de fato teriam algum benefício, né? É muito importante a gente ressaltar a dificuldade de pacientes que fazem uso crônico, por exemplo, da famosa hidroxicloroquina, pacientes com lúpus, por exemplo, de encontrar a medicação, né? Tivemos algumas semanas de desabastecimento, o que isso foi bastante grave. Teve paciente internando, cara, passando mal, porque parou de tomar a sua medicação, né? É muito prudente que as pessoas prestem atenção em confirmar essa informação com um profissional médico. Então, a imprensa ela traz a informação de uma forma muito solta, que serve para alguém, mas não especificamente serve para você. Então, ao ouvir uma informação que você ficou confuso com o que você deve fazer, você deve procurar um profissional médico para se orientar. Você deu um exemplo aí muito importante de alguns pacientes hipertensos que viram na mídia a possibilidade de que um determinado tipo de antihipertensivo pudesse ser um fator de risco a mais se ele desenvolvesse, então, a Covid-19. E aí muita gente suspendendo o seu remédio, como não está tendo consulta fácil, ficou sem nenhum remédio, aí está AVCzão, né? Aí, E pico eu de vi um pressão, faz dado, um Eduardo. AVC porque... Exato. E eu vi um dado que, assim, agora eu não sei mais, mas na época que eu tinha visto, há com 1, 2 semanas atrás, um cardiologista falando em São Paulo, falando que no mundo tem mais ou menos umas 800 mil mortes de paciente em casa. Então, assim, as pessoas não estão deixando de morrer, estão morrendo em casa, porque não estão indo para o hospital com medo. Então, ele tinha um dado assim, que no INCOR chegava, eu não me lembro direito o número, mas era mais ou menos assim, chegava 50 pacientes infartados todo dia. Aí agora está chegando 10. Quer dizer que 40 deixou Pessoas de infartando em infartar? casa. Então, É, aí as pessoas estão com medo de sair. Então, assim, eu acho que é um aviso legal de colocar assim,
tem algum problema, você tem que procurar um médico, não adianta você ficar em casa. As pessoas não podem ter Aí medo uma também visão de muito, procurar um médico e ir no hospital, né? Oninho, e aí uma visão muito pessoal, né? E não estou falando por nenhuma autoridade sanitária nem política, mas uma visão muito pessoal. Eu acho que nós tivemos tempo para nos prepararmos dentro do que é possível. Qualquer outro plano contingencial de leitos e outras coisas, de compra de material e tal, é uma coisa escalonada, né? Então, esses hospitais de guerra que estão fazendo, a compra de alguns milhares de ventiladores e EPIs e tal, isso aí vai chegar. Em algum momento a gente vai precisar. Mas para hoje, o plano de contingenciamento de hoje está montado. E é tanto que você observa, como você deu a experiência de Campinas de forma resumida no início, e aqui em Teresina também, a gente tem as urgências superdimensionadas. Então, a gente está com a expectativa lá em cima e um uso aqui embaixo. Então, eu acho que chegou na hora, sim. E aí é onde eu entro com a minha opinião. Eu acho que nós já nos preparamos para o hoje, para talvez precisemos adaptar alguma coisa para o amanhã, mas para o hoje, eu acho que o discurso para quem está em casa tem que mudar um pouquinho. Então, não é você ficar passando mal ou porque ficar sentindo sintomas leves em casa. Se você precisou de médico, vai. Você não está se sentindo bem, vai. Porque nós estamos superdimensionados. Então, vamos Uhum. avaliar esses pacientes, eles vão chegar. Existe o risco, como existe o risco indo para o supermercado, né? Então, eu não vou para o hospital porque eu vou me expor, vai ter muita gente lá com sintomas respiratórios e pode ser que eu pegue a doença lá. Se você tiver de máscara, mantiver a distância entre uma pessoa e outra, higienizar antes de tocar no rosto, você não vai se contaminar lá. E você vai receber assistência, que aquele seu mal-estar pode ser a Covid, pode ser uma gripe, pode ser uma sinusite, pode ser um infarto. Esse seu mal-estar precisa ser avaliado. Ficar 2, 3 dias se sentindo mal em casa, eu acho que nós passamos esse momento. Perfeito. Show de bola. Maninha, eu tenho uma curiosidade de saber, e tem muita gente que tinha me perguntado sobre o uso da heparina, porque a Covid tem uma característica de efeito trombótico, e a heparina é uma droga Uhum. da minha alçada, digamos assim, do meu dia a dia, e a gente, pouca gente entende, quem não é acostumado não entende muito, mas aí eu achei legal de comentar isso, qual é a estratégia, por que é usado heparina, que é um anticoagulante, para quem não sabe, é utilizado em cirurgias cardíacas e outras cirurgias, outros procedimentos, e também está sendo utilizado para evitar alguns efeitos ruins da Covid. Maninho, assim, a gente tem muita coisa acontecendo em termos de estudo, né? Mas Uhum. nós aprendemos muito com, com os trabalhos colocados recentemente. Estou tentando lembrar aqui o nome da pesquisadora, em São Paulo, Escola Paulista. Bom, daqui a pouco eu localizo aqui, mas exatamente com essa constatação, né, da lesão, né, por microtrombos, né, ou trombos na microcirculação, e aí como a doença que além de inflamatória, além de infecção, né, viral e risco aumentado para infecção bacteriana, eu tenho aquele processo inflamatório que está bem desenhado, e agora essa visão da doença de formação de trombos na microcirculação. Com essa comprovação anatomopatológica e reforçando aquelas alterações laboratoriais que eu falei, de dedímero aumentado, de troponina aumentado, CKMB aumentando, nós entendemos o benefício que os estudos epidemiológicos estavam mostrando para o uso da heparina profilática. E aí o que os trabalhos recentes mostraram foi mais do que isso. Foi que em alguns pacientes nós vamos ter benefício para anticoagulação mesmo, né? Então, aquele paciente com maior risco, né, de evento trombótico,
ele, e aí pareado em alguns critérios, principalmente nesse nível de dedímero, gravidade do paciente, a gente consegue a gente consegue indicar com mais segurança a questão da anticoagulação, certo? E qual é a dose que vocês estão fazendo Então, quando tem a indicação? então, a dose na profilaxia, a gente está usando a dose de 60 miligramas de enoxaparina uma vez ao dia, tá certo? E a gente Uhum. dobra essa dose quando precisa fazer a anticoagulação. TTPA, TP tem algum alvo, alguma coisa ou não? O exame não, é só uma Não, com profilaxe. Você enoxaparina a gente dá não precisa. sem medir. Isso, com a enoxaparina a gente não precisa fazer a medição, não. Tá? A gente está fazendo lá assim. Tem um protocolo com a heparina simples, né? Mas Ah, também sim. não lembro Uhum. agora, também não lembro agora de alvo de TTPA. Mas sim, naquele paciente que você vai precisar anticoagular são os protocolos normais de anticoagulação, tá? Não Entendi. mudou, não tem um protocolo específico para COVID, não. A gente tem um artigo que Então, em depois eu termos. tava até fazendo uma aula, Mani, de eles discutindo que a Covid pode ser uma patologia que até o Fábio, que é meu amigão aqui da perfusão, ele colocou. Colocando a Covid como sendo uma doença hematológica e não uma doença respiratória, né? Uhum, Isso, assim, o artigo ele tem vários viés, tem várias interrogações, né? Mas é a questão, tu tinha falado do ferro, né? Da ferritina, que aumenta. Então, eles veem que tem um aumento e estão deduzindo que pode ter uma influência na, na hemácia, você lisa a hemácia e aí você não leva oxigênio, e aí a hipóxia vem mais por aí do que a consequência, por exemplo, do pulmão em vidro fosco é devido ao acúmulo de ferro no pulmão. Então, é um artigo bem legal, não sei se tu viu, mas não, enfim, esse eu não vi ainda não. tá, depois eu te mando, mas é um negócio interessante, mas ainda não tem nada comprovado. A gente, se a gente for caminhar por propostas de protocolos e o que a gente tem de arquivos publicados, a gente vai invariavelmente voltar àquela frase que você citou há pouco. E depois de É, tudo isso apresentado, a gente não sabe de nada, não tem nada como certo, e e a gente vai manter provavelmente, tudo que era feito da- antes. e provavelmente daqui a uma semana a gente vai dizer o que a gente disse. Aí só para Tem dar mais algum um parâmetro aqui para ti, que eu protocolo, estava. pode dizer, Alguns protocolos, maninho, usam apenas a plaqueta como marcador, né, dessa disfunção, dessa coagulação, e, e usando a profilaxia de 12 em 12 ou de 8 em 8 horas com a heparina simples. E outros usam um, um conhecimento que a gente já tinha também, que é. Deixa eu só abrir bem aqui. Que é um score de, de coagulopatia induzida na sepse, né, que é o SIC, e ele usa, além da plaqueta, o INR e usa o score de SOFA. E para fazer esse score de SIC, a gente usaria esses marcadores trombóticos como o screening inicial, né? Enfim, cara, a gente está aprendendo. A gente não sabe exatamente como triar esse doente, né? A gente está vendo todos esses marcadores que eu falei para você, a gente sabe da limitação, por exemplo, do nosso doente SUS de fazer um screening tão completo. A gente não vai encontrar isso em todo o PS, né? E a gente sabe uhum. do custo disso, fazer uma medicina com esse custo.
A própria imagem, que dá mais detalhes ou mais segurança, é uma imagem tomográfica. Se a gente partir para o raio-x, talvez a gente fique com mais dúvida do que certeza. Enfim, me parece que algumas coisas de feeling de quem está todo dia vendo os doentes e acompanhando um pouquinho dos resultados, que vai fazer a diferença agora nessa triagem, sabe? Algumas coisas que apareceram como curiosidade há 4, 5 semanas atrás, como a história da dificuldade do olfato, do paladar, né? Uhum. Da Parece que digeusia é e da anosmia, bem. mas é quase patognomônico. É um negócio que, É, assim, não tem simples que outra realmente coisa, funciona, né? não tem outra coisa como quadro agudo que faça um diagnóstico diferencial. Então, você tem um quadro agudo de 2, 3 dias, já evoluindo com essa dificuldade de olfato de paladar, que vem junto com inapetência, você pode esperar a janela do teste que vai positivar. E tem algumas perguntas que o pessoal colocou, mas só para que a gente já está quase acabando na hora. Uhum. Danos irreversíveis no pulmão, tem casos não, né? O pulmão ele se recupera depois, né? Não, não vi nenhum Não, caso assim. a gente vai ter muita gente evoluindo com doença pulmonar por fibrose, né? Vão ficar alguns doentes É? crônicos. São esses pacientes que estão indo para a UTI de forma muito grave, que passam 2, 3 semanas em ventilação mecânica. Esse paciente ele tem uma chance de fibrose pulmonar bem alta. Hum, Os maiores números ainda são dos dados chineses, mas a gente tem essa expectativa, porque, rapaz, a inflamação é violenta no pulmão. entendi. E tem algum pacientes com LLC, tem alguma característica específica? Também não tenho nenhum tipo de relato, não tenho visto. Não sei se Não, tu viu alguma coisa. Paciente não. com leucemia não tem se é pior, se é melhor, se não tem nenhum tipo de. Não, né? Não, o que eu vi, o que a gente pegou esses dias foram casos de transplantados, e aí foram 2 casos positivos em transplantados, e a gente recebeu alguns artigos dos Estados Unidos e da Itália Deixa mostrando eu só te cortar. como A gente eles. vai cortar agora, o Insta vai cortar agora, porque tá acabando o tempo. 2 segundos eu vou voltar com o homem. Voltei. O Instagram derruba, mas nós volta. Vamos terminando lá. Vai lá, maninho. Sim, cara, então foi um caso interessante. A gente vê os imunossuprimidos como grupos de risco, né, para doença grave. Mas aí, nesse corte, né, da experiência nos Estados Unidos e na Itália, de transplantados em uso de imunossupressores, a gente viu a redução da dose do imunossupressor, mas a gente não viu esses caras evoluindo com gravidade, com doença muito grave. E aí fica aquele ponto de interrogação. Será que o imunossupressor de alguma forma protegeu? E aí a face inflamatória da doença? Os Porque dois a casos aqui a inflamação gente é teve o uma perigo do evolução. negócio, né? A gente teve uma evolução bem boa dos 2 casos. Então, fica Então, essa observação. Então, não sei se perfeito. o imunossuprimido, né, celular, ele vai ter dificuldade mesmo, mas por uso de imunossupressor, aí vai depender muito da patologia, né? Mas eu queria só destacar, Maninho, para você finalizar aí o negócio, Hum, era sobre uhum. a história das medicações. Eu tenho visto uma onda crescente das pessoas usando a medicação de forma profilática. E, rapaz, tirando um único trabalho que eu cheguei a ler, confesso que eu não perdi muito meu tempo com essa ideia de profilaxia, mas não faz nenhum sentido, cara, entendeu? A exposição, mesmo as medicações consideradas mais inócuas, né, como esses antiparasitários, use pelo menos como pretexto de tratamento de verminose, mas não use Uhum. 4 semanas, 3 semanas como profilaxia para Covid, porque não faz sentido não. A gente vai começar a descobrir outras doenças aí.
E hidroxicloroquina ou cloroquina como profilaxia é temerário, né? Eu acho que as pessoas tinham que tomar um pouquinho mais de cuidado nesse sentido. Eu acho que é uma ignorância, né? Principalmente eu acho, principalmente para quem é profissional da saúde e ainda fazer um negócio desse, eu acho que é um desespero que as Teve pessoas um, estão entrando na cabeça e não tem inteligência emocional para ter um pouco de racionalidade no processo, né? eu não chequei, né? No mundo das fake news eu não chequei, mas eu recebi hoje de algumas pessoas o print de uma notícia que um profissional faleceu, infartou, usando É, hidroxiprofilática. eu Saiu também essa não sei se é notícia aí. verdade, eu também não vi se estava no fake É, news, mas também recebi essa notícia hoje, acho que foi da mesma fonte, inclusive. é um negócio para ficar preocupado assim, ficar atento. Eu acho que se a gente usar com sabedoria é um armamento, né? Tem espaço para usar, a gente está usando. É, a gente Nos não consegue hospitais vocês medir estão muito usando bem. aí, né? Estamos usando. A gente está usando. Para o caso moderado, grave, o paciente internando, esse paciente está recebendo, né? As medicações que hoje é efeito colateral, né? A gente tem os efeitos clássicos, e aí a gente toma todas as precauções, mas Uhum. tem muita coisa que vai ficar sem resposta aí. A gente vai ter que fazer estudo depois para tentar entender. Tá ótimo, Mani. Se alguém tiver mais alguma dúvida, coloque. Queria agradecer a presença da galera. A ideia era conversar um pouco, saber o que estava sendo feito nos hospitais, para quem não está familiarizado com algumas coisas, com o que esse pessoal, esses nossos heróis que estão aí na frente estão passando aí, o que estão fazendo, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. E aí a gente conversar um pouco e eu matar a saudade do meu irmão, que é o mais importante, desculpa aí. Mas, Pois mas é, para mim você começou a live, né, fazendo suas considerações aí, e guardei as minhas palavras para o final, né? Eu vou usar só uma delas porque eu não vou ter suficiência cardíaca para falar tudo que eu gostaria, não. Mas uma vez um amigo me perguntou, um amigo muito próximo, me perguntou se eu não tinha vontade de ter um filho homem, né? E Deus me deu Ana Beatriz, tem o Moisésinho e a Lara, mas não tenho o menino, o Eduardo Júnior, filho, sei lá quem. E quando ele me perguntou isso, em poucos segundos eu disse para ele, rapaz, mas eu tenho o orgulho de ser o quase pai do Hélio Barreto de Carvalho Filho. Então, conviver contigo é muito bom, cara. Obrigado, viu? sacanagem. Te amo. Fica com Deus, se Te cuida, pelo amo. amor de Deus. Fica com Deus aí. Beijo na Bia, em todo mundo, na Dai, em todo mundo. Saudade de vocês pra caraca. Não pode falar palavrão. E espero, vamos ver. Qualquer coisa, será que daqui a um tempo aí a gente tá por aí? Quem sabe? Vamos sim. Vai dar tudo Irmão, certo. obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço. Espero ter tirado algumas dúvidas. Depois vocês tiram as dúvidas comigo aí. A gente, qualquer coisa, marcou outra live. Valeu. Valeu, irmão. Saudade. Beijo. Tchau, Valeu, tchau. saudade. Beijão. Tchau, tchau. Te amo. Te amo.